Oi, eu sou o Davi e hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito, mas muito importante mesmo. Primeiramente, eu quero ler para vocês um trecho de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. Vou começar. Vocês, porém, são povo escolhido, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Porque para louvar aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Bom, aqui Pedro falava com aqueles que acreditavam em Yeshua. Falava com aqueles que foram resgatados das trevas para a luz. Aqueles que foram chamados para Deus. Aqueles a quem receberam a misericórdia de Deus, o sacrifício do Salvador. E estes foram chamados para o povo escolhido, ou seja, escolhido para algum propósito. Eles seriam os sacerdotes do rei, ou seja, serviriam o rei como ele gostaria de ser servido. Esses seriam a nação santa, o povo pertencente a Deus, ou seja, gente separada que pertence a Deus e vão agir como tal. Povo de Deus, ou seja, é um povo que pertence ao Criador e por isso vão servi-lo por amor. E ele não falava aqui apenas com descendentes de Israel, ou de Levi, ou de Arão. Ele falava aqui com todos aqueles que tivessem seus corações abertos para receber a misericórdia e o amor de Deus. Não importando de onde você vem. E bom, a gente vê aqui sacerdotes. Esse é um novo tipo de sacerdote. Não é mais aquele sacerdócio que era feito num templo, onde você servia a Deus na santidade, no Santo dos Santos. Onde você matava animais e sacrificava. Não era bem assim. Mas a gente pode entender qual é a função destes sacerdotes, olhando para aqueles sacerdotes da antiguidade. Esses sacerdotes antigos, eles serviam a Deus da forma que Deus ordenava. E assim, nós, os sacerdotes, não descendentes de Arão, mas aqueles que foram chamados para a luz, também devemos seguir. A gente pode ver que os sacerdotes no deserto e nos templos de Israel, eles faziam tudo especificamente de acordo com o que Deus ordenou. Era muito específico mesmo. Num dia, eles tinham que sacrificar esses animais, degolar dessa forma, queimar essa parte, retirar essa parte dos órgãos, fazer isso, fazer aquilo, oferecer pães com esse peso, dessa medida de farinha, essa quantidade, nesse dia, dessa forma, continuamente, em todo tempo, deixar acesa o candelabro, oferecer incenso nesse dia, desta forma. Ou seja, era algo realmente muito específico e deveria ser feito conforme Deus ordenou. E assim também nós devemos fazer. Porque imagina se um sacerdote simplesmente falasse: eu vou agora no lugar mais santo, o lugar mais sagrado, vou oferecer isto desta forma que eu quero agora, que eu inventei o incenso. Eles poderiam fazer isso. E bom, 2 sacerdotes fizeram isso. Nadab e Abihu lá no deserto. E foram fulminados. Porque eles tiraram da cabeça dele uma forma de servir a Deus. Não a forma que Deus ordenou. Mas eles pegaram, fizeram e morreram. Foram consumidos pelo fogo de Deus. Bom, assim também é conosco. Nós devemos servir de acordo com a ordem dele. Como ele quer. De acordo com a vontade dele, não da nossa cabeça. E não daquilo que a gente tira da nossa mente. A gente deve
buscar nele a orientação e servi-lo de acordo com a vontade dele. Porque esta é a característica daquele que ama a Deus. Este, por amor, vai fazer a vontade dele. Por amor, vai querer alegrá-lo. Por amor, vai servi-lo de coração e de alma, em espírito e em verdade. Vai buscar a sua orientação, a sua palavra e vai cumpri-lo. Portanto, gente, Deus nos chamou para sermos santos, separados, sacerdotes para Ele, servindo a Ele do jeito que Ele quer. E muitas vezes isso é difícil, a gente dizer não para nós mesmos. Os sacerdotes, por exemplo, eles não poderiam ter muitas possessões, eles não tinham uma herança como as outras tribos de Israel. Eles comiam das ofertas, dos dízimos, dos sacrifícios. Esse era o mantimento deles. Era assim que eles viviam. Eles não iam e cultivavam largas escalas de terra. Eles não iam e adquiriam riquezas e mais riquezas. Mas eles viviam nas mãos de Deus, recebendo aquilo que Deus dava a eles. Mas, em primeiro lugar, era o serviço do Senhor. Era eles servindo a Deus de todo o coração, dia e noite, por amor, da melhor forma, para que Deus recebesse esse serviço. Eles se abstinham de muitas coisas. Os sacerdotes, que eram exemplos no meio do povo, muitas vezes não podiam ir ao enterro de pessoas queridas. O sumo sacerdote, que era o sacerdote mais importante, por exemplo, ele não podia ir ao enterro do próprio pai ou da própria mãe. Eles tinham que se abster de várias coisas. Eles tinham que ser separados de diversas formas. E isso é conosco também. Nós devemos, por amor, nos separar para Deus, apenas para Ele. Não agir como o mundo age, mas agir de acordo com a palavra de Deus e servi-lo assim, fazendo a vontade dele. Mas servir a Deus é servir mesmo. Não é apenas olhar esperando que outro faça a obra, mas fazer a vontade dele, porque verdadeiramente, se todos aqueles que chamam a Deus de meu Senhor levantassem e proclamassem a palavra dele, se levantassem e deixassem ele agir através delas, verdadeiramente o reino de Deus já teria se estabelecido nessa terra. E nada do que a gente vê hoje de iniquidade, do que a gente vê hoje de totalmente horrível, às vezes até nas maiores esferas da sociedade, do governo, isso não estaria assim. Deus já teria vindo. Yeshua já teria voltado em sua glória. Cabe a nós decidir se nós vamos verdadeiramente ser de Deus, sacerdotes dele, ou se nós vamos apenas declarar que ele é nosso Senhor, mas não obedecê-lo. Portanto, gente, aquele que diz que Deus é seu Senhor, mas não obedece às ordens dele, não se entrega a ele, que não o ama, esse, na verdade, não reconhece a Deus em seu coração como Senhor. Aquele que reconhece Deus como Senhor, esse obedece, esse serve por amor. Esse que é filho de Deus e o ama, vai servi-lo por amor, de todo o coração. E vai se entregar para que o próprio Deus faça a obra através dele. E qual vai ser o resultado disso? É por amor, não é feito de forma a querer algo. Mas existe uma herança muito maior do que uma herança nessa terra. Existe uma coisa muito maior do que ajuntar riquezas nessa terra, como os outros que não ligam para Deus o fazem. A gente pode ver que a recompensa que Deus promete aos seus sacerdotes está lá em Ezequiel 44, 28. A herança deles será a seguinte: eu mesmo sou sua herança. É isso que Deus fala aos sacerdotes que o servem por amor. Ele mesmo será a nossa herança eterna. Ele mesmo nos receberá e nós ceiaremos com ele no reino que desce dos céus.
Essa é a minha palavra para você hoje. Que Deus te abençoe muito e que Ele faça a sua vontade em sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.